Fala pessoal, tudo belezinha? Então, hoje vamos falar sobre Pygame. Pygame é talvez a principal biblioteca para se trabalhar com jogos em Python de uma forma um pouquinho mais educativa. Não estamos falando aqui de criar um Fortnite, um Call of Duty, mas a gente está pensando em aprender, compreender como jogos funcionam e como a matemática está envolvida dentro deste processo. E nessa função, o Pygame é uma ferramenta fora de série. O que vocês imaginarem assim, mais básico, ele faz de uma forma muito direta e simples de compreender. Tá? Então, primeiramente, para quem não conhece, pygame.org, PY de Python e game, G-A-M-E, ok? É o site oficial, tem muito recurso lá, ensina como fazer a instalação, como fazer a atualização e também recomendo, já aproveitando aqui a deixa, pygame.org/docs. Como eu sempre falo, a documentação muitas vezes é o melhor caminho para a gente aprender e tem muita coisa aqui de exemplos de jogos, exemplos de funções. O que vocês necessitarem, provavelmente tem como tirar dúvida aqui. Por exemplo, a gente vai trabalhar nessa primeira lição aqui com a função de display. Já temos aqui como funciona cada uma das possibilidades dentro dessa questão do display, ok? Então, claro, às vezes a documentação é um pouquinho mais bruta, vamos dizer assim, porque vai vir já aqui um código completo e tu vai tendo que compreender, fora a questão que está em inglês e tal, mas também tem diversos sites que trabalham já com Pygame em português. Então, o que eu vou recomendar para vocês agora no início? Vamos pouco a pouco, assim como foi o aprendizado da base ali de Python, o Pygame não deixa de ser Python, ele só vai acrescentar funcionalidades essas voltadas para essa parte de criação de jogos, ok? Então não se desesperem, vamos criando uma janela, desenhando, depois pensando um pouco mais em sprite, colisão, deslocamento. É um ensino de forma gradual. Então, para começar, vamos lá para a nossa ideia favorita, o Tony. E qual é o grande detalhe? Por padrão, talvez vocês ainda não tenham instalado o Pygame dentro do Tony. Então, vocês vão aqui em Ferramentas, Gerenciar Pacotes e buscar o Pygame, ok? Aqui tem que ter um pouquinho de cuidado, porque tem outras opções. O Pygame já vem até algumas opções de jogos já pré-prontos com Pygame, mas a ideia aqui é instalar esse que está até em negrito, que é o núcleo do Pygame, ok? Não precisa, para o que a gente vai trabalhar, nada mais que isso. Nesse meu caso, ele já está instalado, mas se precisasse aqui instalar ou atualizar, teria aqui a opção. Também é interessante citar, ele fala aqui que está usando a versão 2.5.2. E se eu voltar aqui, nós vemos que a versão 2.5.2 é a última versão lançada em 18 de setembro de 2023, ok? Então, com isso, a gente pode agora começar a brincar um pouco com o Pygame. Lembrando que também em outras plataformas vamos ter outros procedimentos para instalar o Pygame, mas não são tão difíceis assim. Posteriormente eu vou indicar alguns recursos para quem está utilizando algum outro ambiente de desenvolvimento, certo? O primeiro passo, quando a gente vai trabalhar com Pygame, é import Pygame, ok? Por que a gente está fazendo isso? Porque assim a gente está importando a biblioteca. E posteriormente a gente vai ter que inicializar as rotinas do Pygame aqui. A gente vai ter o famoso Pygame init. Isso é obrigatório em todo jogo que vai utilizar Pygame, ok? Depois a gente vai ver, claro, tem a função de utilizar loop, de desenhar a tela. Tem diversas outras coisas que vai depender de como vocês vão estar criando. Mas esses comandos são obrigatórios, não tem como a gente escapar, certo?
Então vamos lá. No primeiro momento, o que a gente vai começar fazendo? A janelinha do Pygame. Isso vai ser a janela onde começaremos a adicionar elementos referentes a jogos. Então vamos criar aqui um janela. E aí vamos utilizar uma função já embutida ali do Pygame, o display como tinha citado. E nesse caso a gente vai definir o tamanho desse display. Vamos puxar aqui um 800 por 600, que é um clássico, resolução dos monitores mais antigos. E vamos botar a rodar só para mostrar como fica. Criamos uma janela. Essa janela não tem mais nenhum código, então ela não abre, não fecha, não nada, literalmente ela não fecha. Então se eu tentar fechar aqui, ela não vai funcionar, o Windows vai pedir para eu fechar. Aí vamos ter um momento de paciência, mas o que é interessante? Isso já mostra que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Então, tipo, tá, a gente criou a janela. Qual é o próximo passo? Pensar no momento de encerrar o jogo, ou seja, fechar a janela. Então a gente pode trabalhar com a questão de eventos, que é como se fosse uma leitura de acontecimentos no computador. É muito tradicional quando a gente está trabalhando com um Pygame, a gente trabalhar com um laço que é infinito, vamos dizer assim, que é sempre verdadeiro. Por quê? Porque nesse meio tempo a gente vai utilizar ferramentas para sair do Pygame conforme for tendo algum evento que seja específico desse pedido de saída, vamos dizer assim. Então, para evento, a função aqui Pygame event get. O que essa função vai fazer? Ele vai fazer uma leitura dos eventos que estão ocorrendo, que pode ser um pressionar de botões do mouse ou do teclado, e a partir disso temos isso armazenado na variável evento. E aí, se o tipo deste evento for igual ao uma possibilidade ali de executar algo que seria interpretado como sair do jogo, como por exemplo clicar no X ali na janela, dessa vez ele vai estar formalmente saindo, ok? E aí saímos tanto do Pygame quanto do código. E aí, como esse laço vai ocorrendo, vai sendo executado continuamente até a gente fechar o jogo, que é a primeira função que a gente criou nesse momento, vamos atualizar ali o display. Isso é bem interessante porque já mostra algumas necessidades que a gente vai ter. Quando estamos a criar dentro do Pygame, muitas vezes a gente vai criar esse display, essa janela, e vai pouco a pouco atualizando conforme vai sendo executado. Então isso é bem interessante até para quando a gente pensa assim em termos de jogos, os frames por segundo na realidade são ações contínuas que vão sendo atualizadas pouco a pouco ali. Tu vai executando, vamos dizer, uma movimentação, um tiro, um chute, tudo dentro de um jogo vai ser executado conforme uma certa velocidade, uma certa frequência, ok? E depois a gente vai ver também que tem como tentar mais ou menos, vamos dizer assim, trabalhar com qual será com o quão rápido será essa velocidade, tá? Então aqui o código é basicamente o mesmo, não alteramos mais nada, fora a funcionalidade agora de fechar o programa. Bom, a princípio seria o basicão, mas tem como a gente trabalhar com algo um pouquinho mais complexo? Tem, claro. Então a questão agora vai ser desenhar esse quadrado dentro da nossa janela. Então vamos chamar aqui uma função do Pygame chamada draw, pygame.draw, e nesse caso específico vamos trabalhar com um retângulo. Temos que especificar qual a janela, no caso qual o window que vai
ser utilizada. Aqui no primeiro momento a gente pode definir uma cor para ele. Vai ser código RGB. Para quem não conhece, só jogar ali no Google que é fácil. Nesse caso é uma combinação de red, green and blue, ou seja, vermelho, verde e azul. E podemos aqui de brinde definir a dimensão do nosso retângulo. Com isso teremos o desenho com a dimensão e a posição especificada. Também esqueci de falar que a posição também foi especificada ali. Mas então essa é a ideia. Para uma primeira aula a gente tem ali, já cobrimos basicamente todos os detalhes mais básicos do Pygame. Já sabemos criar uma janela, que é o mais importante para a gente começar a adentrar agora numa programação um pouco mais visual. Por fim, vimos a funcionalidade já do evento mais básico, que é fechar o jogo. E por fim, a questão aqui de criar um quadrado, que foi relativamente simples, onde primeiro definimos onde ele vai ser desenhado, posteriormente a sua cor, e aqui temos uma combinação, o 100-100, que foi a posição dele, e por fim aqui, largura e altura, 50 e 50, ou seja, 50 pixels. Aliás, é bem importante frisar isso, sempre que a gente está trabalhando com distâncias, com tamanho dentro do Pygame, estaremos a falar de pixels. E com isso, finalizamos essa lição. Já podemos ver que vocês criaram o primeiro jogo de vocês, ainda sem muita interação, mas é o início da jornada, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.